Alô, você amiga, você amigo do programa Hora da Prosa. Estamos começando mais um episódio, mais um programa com uma convidada que foi minha colega na faculdade, a professora Vanderleia Aguiar, que além de professora é militante do movimento sindical, faz parte da POSP, vai nos contar muita coisa sobre a categoria dos professores nesse momento. Enfim, Vanderleia, ela é mais conhecida como Vanderleia Deca. Vanderleia, conta para os nossos telespectadores, nosso público, quem é você e o que você andou fazendo até chegar aqui. Bom dia a todos, né? Então, o Jerônimo, a gente se conhece ali da Faculdade da Fundação Santo André, fizemos Ciências Sociais juntos. Mas antes dessa trajetória até chegar ali, nós nos conhecemos, eu comecei a minha história, né, de militância ali nos 15 anos com o Padre Maon. O Padre Maon, que era o padre aqui da nossa região, tinha uma história de luta pela terra, pela moradia, e nós tínhamos aí o Centreville, né, um espaço que estava sendo construído para abrigar um número de pessoas com condições financeiras altas, né? Seria um Centreville, né? Essa história de espaços fechados onde moram pessoas com umas condições financeiras melhores, né? E o que acontece? Nesse momento houve um problema ali na questão da construção, né? A construtora faliu, né? E ali tudo ficou parado. O que acontece? A população, muitas vezes pagando aluguel ou sem moradia, se reuniu e foi orientada, né, a como fazer essa questão de ocupar o espaço. Porque é um espaço bom com casas que não seriam ocupadas, que estavam construindo matos. Até dentro da casa os matos estavam nascendo. E nessas reuniões, né, a minha família tinha muita gente que pagava aluguel, que estava numa dificuldade financeira muito grande, e junto com essas pessoas houve a ocupação do Centreville. Nessa ocupação eu participei com 15 anos, né, com a minha família. Eu não participei como ocupante do espaço, mas como observadora e como uma pessoa que acreditava que aquele movimento era o movimento correto, como eu acredito até hoje. E o Centreville acaba sendo ocupado e as pessoas que moram lá até hoje têm o direito daquele espaço. E a gente tem até, né, alguns jogos políticos que foram feitos para tirar esse direito das pessoas, querendo pelo CDHU que eles assinassem documentos para que eles saíssem desse espaço, mas a gente brigou, tal, denunciou e as pessoas não perderam esse espaço, estão lá até hoje, né, com o seu direito garantido, que é uma coisa muito importante. Qualquer espaço onde não tenha uso de plantação ou uso em relação à questão da moradia, ele deve ser usado, ele deve ser ocupado, né? É lógico. A preocupação qual é? As pessoas têm a preocupação, a minha casa, eu tenho a minha casa ali, não é a sua casa ali, não é uma casa de campo que você tenha, né? São espaços grandes, prédios que são desapropriação, que são lugares que não pagaram os impostos e que estão ali à mercê, quebrados, ou lugares que não tem utilidade mais para algumas pessoas, mas que para as outras são moradias. Isso é muito importante a gente colocar. Então eu começo a militância ali, né, nessa ocupação e vou seguindo, né. Aí conheci muitas pessoas ligadas ao PT naquele período que estavam na luta aí pela cidade, luta pela saúde, luta pela educação, luta por transporte público, e era uma coisa muito bonita, né, e assim, por exemplo, e trazer aquele sonho de uma realidade melhor para na nossa cidade, uma realidade melhor que transformasse ali os lugares onde a população precisa de atendimento, que teria esse atendimento. Então começa essa luta, uma luta constante por esses itens, né, sociais, que são coisas muito importantes.
que muitos não dão a importância, porque em algum momento você tem as condições, você tem a casa, você tem um convênio médico, você tem o seu carro, né? E você quer o quê? Estrada pavimentada, você quer benefícios para a sua vida, onde você vai buscar isso. Mas a gente tem que se preocupar, porque toda a população ela precisa de ter um espaço de saúde, um transporte, você precisa ter trabalho, e isso era uma coisa que o PT estava lutando naquele período, né? Então aí a gente vai se incorporando, estava construindo ainda, né? O partido estava sendo construído e veio nessa luta, e foi nisso que eu me apeguei, foi nessa questão social, nessa coisa da luta por melhores condições de vida para a população de Santo André. E nisso, no decorrer da minha vida, eu fui participando de algumas questões muito importantes que tinham em Santo André, tipo, era a questão de moradia popular, né? A prefeitura cedia os espaços e as pessoas iam nas construções, construíam as suas casas, né? A prefeitura dava o material e fazia os mutirões, né? Que é muito interessante, é que a história é longa, eu não vou contar toda, eu estou dando uma encurtada, né? Mas as pessoas iam em mutirões e construíam as casas, né, em vários lugares de Santo André, e aquilo para mim era muito bonito, e sempre as reuniões muitas vezes eram nas igrejas, né, as igrejas cediam os espaços para que as pessoas fizessem as reuniões, e isso era muito positivo mesmo, né. E foi nisso que eu fui me agarrando e cada vez mais construindo essa ideia do social, essa ideia da população, de quem mais precisa. Sempre acreditei nisso, né? De que todo mundo que melhora a sua vida, melhora também o seu psicológico, melhora as suas condições. E qualquer tipo que a gente fala já de roubo, de ataque às pessoas, de qualquer coisa parecida, isso muda, porque se as pessoas têm uma melhor condição de vida, elas melhoram também a sua forma de pensar. Começam em vez de se preocupar em se alimentar apenas, ou de moradia apenas, ele também pode estudar, ele pode, a partir daquele momento, ter novas visões de mundo e construir um mundo diferente. Então, eu acredito muito nessa coisa da educação como um dos pontos, né, para que a gente possa ter essa evolução. E aí fui para a Fundação Santo André, né, eu queria fazer História, e acabei chegando no curso de Ciências Sociais. E aí esse curso foi, assim, a ponta para a construção, né, de um ideal mesmo revolucionário, um ideal de transformação da sociedade, e que eu busco até hoje, acreditando muito, né, cada vez mais nisso, de que só a luta social, só a junção da sociedade como um todo para que as coisas mudem. A gente não pode acreditar que apenas uma pessoa ou um partido ou uma pessoa possa mudar isso. Precisa da construção. Então, por exemplo, a gente acredita numa mudança social, a gente tem que se juntar, né? Se juntar aos partidos, se juntar aos partidos que querem fazer mudança na sociedade, e com isso nós podemos aí fazer uma transformação. Sou filha de uma mulher, né, que é a dona Laudelina Barbosa, Lala, conhecida ali na TRW. Minha mãe trabalhava na TRW, ela foi demitida no período da greve de, se eu não me engano, de 82, eu não tenho certeza se foi na greve de 82, mas ela foi demitida naquele período porque ela era uma operária padrão naquele período, né, então tinha que dar o exemplo dentro da empresa, e umas amigas dela saíram na greve e ameaçaram de demissão. E ela falou, não vão demitir, né? Vou também sair. E ela sai em defesa dessas colegas e sai na greve. E ela é demitida nessa greve, né? E com isso ela tem uma barraca, né, na frente da fábrica que eles chamam como uma lanchonete. E ela começa a trabalhar nessa lanchonete, ela compra essa lanchonete, começa a trabalhar ali. E aí ali há muitas histórias, né? Enfim, as histórias do movimento sindical, a CUT indo ali para falar com os trabalhadores, paravam ali para conversar com os trabalhadores, fazendo os diálogos, convencendo as pessoas da questão da necessidade da luta, né? Então eu participei de muita história sindical, muita história de construção de moradia, né? Na minha infância e na minha adolescência, né? E minha mãe sempre uma pessoa muito lutadora, sempre acreditando que a sociedade só seria melhor se as pessoas fossem melhores, né? Então ela também foi um exemplo muito grande, né? E a gente mora aqui na Vila Guarani, né? Aqui na Vila Guarani, desde quando eu nasci, e minha mãe também morou ali desde quando era tudo uma matagal, né? E hoje a gente vê todos os espaços aí com os moradores,
em onde uma sociedade onde todo mundo precisa ter o seu espaço com forma digna. Viver de forma digna é a coisa mais importante que a gente tem. Muito bem. Muito bem, Vanderleia. Com uma história dessa, o curso de Ciências Sociais para você caiu como uma luva, né? Sim. Não tinha outro caminho. Mas aí você se torna professora e se torna uma militante do movimento sindical, na POS. Que, aliás, hoje, a POS está realizando uma paralisação no dia que a gente está conversando aqui. Como é que está a situação dessa categoria no estado de São Paulo hoje, Vanderleia? Olha, a situação da nossa categoria, ela começa com um problema muito grande, né, que é a relação de mudanças na estrutura, né, da forma como que os professores se viam. O professor, ele tem na lei, né, uma questão de cátedra, né, a gente tem o direito da aula. O espaço que ninguém pode invadir, ninguém pode entrar, é a sala de aula. A sala de aula, só o professor permitindo que uma pessoa pode entrar na sala de aula. Qualquer pessoa que chegar dentro de uma escola, para entrar dentro de uma sala de aula, ele pede permissão do professor. Essa é uma regra fundamental, né, que tem que ser respeitada por todos. E hoje, nesses tempos que estamos vivendo, as pessoas estão querendo ver de forma diferente, né? Achando que ele pode vigiar, pode abrir porta de sala de aula de professor, né? Isso é um assédio, até hoje isso pode ser denunciado a qualquer momento, né? Você não precisa, por exemplo, esperar e se humilhar, ser assediado dentro da escola. Você pode diretamente denunciar esse tipo de coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, né, todo professor sempre preparou suas aulas, teve a liberdade de como você vai explicar dentro da aula, em que momento o aluno precisa. Você tem alunos de vários tipos de alunos diferentes. Tem aquele aluno que é muito bom. Aquele aluno muito bom, ele é um aluno que precisa de você, mas ele pode caminhar, né? Você ajudando, ele vai caminhar mais rápido. E tem aquele aluno que ele tem muita dificuldade dentro da sala, e você precisa dar atenção para esse aluno. Esse aluno você precisa ser puxado. Aquele que faz bagunça, aquele que às vezes está com problema emocional, e você está ali dentro lidando com 30, 40 alunos, né? Na maioria das vezes 40 alunos. E no ensino médio mais, 45 alunos. Então são muita gente, pensamento diferente, e você precisa lidar dentro da educação com isso. Só que o Estado, ele vem engessando a educação. Como ele engessa a educação? Ele prepara agora uma aula pronta dentro do sistema, que a primeira aula é tal coisa, a segunda aula é tal coisa, e você tem que seguir aquele modelinho de aula. E nesse modelinho de aula, o que acontece? Tem os slides para passar, que você tem que passar. Se você não passa, é questionada por isso, né? E disso, o aluno ele está vendo aquele slide e nem em nenhum momento vai dizer que ele está prestando atenção naquilo. Ele dispersa, ele deixa de aprender, e assim, e todo mundo faz, e parecendo que está tudo certo, mas não está tudo certo. E a categoria está incomodada com isso, ela está incomodada com a questão do salário. Nós temos o salário, então na questão federal, nós temos o salário que é o teto. O teto do salário da federal, ela tem que ser obedecida em todas as outras regiões, em todos os outros estados. Mas o estado de São Paulo, ele não respeita. O que ele faz? Ele paga pra gente um salário base, e o restante do salário para complementar, para que nós tenhamos um teto, que é o federal, ele dá como subsídio, né? Então, por exemplo, o subsídio é uma coisa que ele pode tirar a qualquer momento. Se é um salário, você não perde esse salário. Mas se é um subsídio, teve um momento de crise, vai tirar de quem? Tira do professor, né? E nós temos que entender que o professor, ele é a ferramenta-chave dentro da sociedade. Porque o filho de vocês passa a maior parte, né? O filho da sociedade passa a maior parte dentro da escola. Então, uma parte passa dentro de casa e outra parte dentro da escola. Se você não tem um professor ali bem preparado, bem remunerado, esse professor vai precisar procurar outros meios de sobrevivência, porque aquelas condições de trabalho e aquelas condições financeiras que esse governo proporciona, ele prejudica muito a vida do professor. E o professor tendo que ter 2 trabalhos, você imagina, um pai, eu sempre falo, né, pais, entre na escola e dê uma olhada. O seu professor, o professor do seu filho,
ele está com uma turma, daqui a pouco ele está com outra turma, às vezes passa de 200 a 600 alunos por semana com um professor. Então esse professor tem que ser tratado pela sociedade de forma digna. E pelo governo muito mais, porque o governo é o responsável pela sociedade, só que esse governo que nós temos agora no estado de São Paulo, ele não tem essa responsabilidade com a sociedade, porque se ele tivesse a responsabilidade, ele estaria remunerando os professores de forma digna, da forma como ele deve ser merecido ser tratado. Uma questão que é muito importante dizer é que agora ele fez um bônus, como a gente fala, um bônus fake, né? Ele fala para a sociedade que está pagando bônus para os professores. Por exemplo, a escola que eu trabalho, nenhum professor recebeu bônus, nenhum professor. E o que a sociedade pensa disso? Então, ele coloca a questão de um bônus que não recebeu a categoria como todo, não recebeu. É uma parte da categoria que recebeu esse bônus, dizendo que os professores, para colocar para a sociedade, por exemplo, no dia 25 de abril, no dia que os professores vão sair em greve, contra várias injustiças que eles sofrem, ele fala, estou colocando um bônus de tantos milhões para a categoria. Mas a sociedade não entende isso. As próprias pessoas que conhecem, né, que me conhecem, falam assim, nossa, vocês receberam, eu vi lá na mídia, eu vi na televisão, eu vi na Globo, que o professor recebeu um bônus altíssimo. E, na verdade, que vocês receberam, na verdade, a minha conta tá zero, entendeu? Só que ninguém sabe disso, a sociedade não sabe disso. Isso é um problema, porque causa um constrangimento do professor com os pais, a comunidade escolar. Isso é um problema muito grande, é um problema sério que tem que ser resolvido, tem que ser denunciado. As pessoas têm que saber disso. É importante que as pessoas parem de acreditar no que vê na mídia apenas de forma informal. As pessoas têm que ir atrás, ir na escola e saber como que está a situação do seu filho. A escola que eu trabalho é considerada uma das melhores escolas aqui da região, se não é a melhor escola da região. Não desmerecendo as outras, mas tem um trabalho muito efetivo com os alunos. Inclusive é uma escola que tem fila de lista para que os pais querem que estude ali. E não tem vaga em nenhuma sala, é tudo lotada as salas de aula, sem direito, nem tem vaga para as pessoas que querem estudar lá. E por que essa escola não recebeu bônus? Se é uma escola que foi bem conceituada na lista de escolas de Santo André, uma das escolas das melhores, que os pais consideram a escola uma das melhores, e não recebeu bônus. Então é a falsidade dessa questão do bônus, né? Para enganar a população nesse momento que os professores estão em luta, os professores estão em greve. E greve por melhores condições de salário não é só isso, melhores condições de trabalho. Você, mãe e pai, você sabe o que seu filho fala para você das questões das plataformas. Eles não aguentam mais, os alunos não aguentam mais as plataformas. Vocês devem ter reclamação da plataforma na sua casa, porque se você não tiver internet boa, não pega, você não consegue entrar, os seus filhos não conseguem entrar. É um monte de tarefa desnecessária que o aluno não conseguiu entender nem na sala de aula ainda. Como que ele vai entender em casa sozinho? Como o pai vai explicar para o aluno a lição de casa, sendo que o pai também tem as suas dificuldades, as suas limitações? Entende? Então essa questão da liberdade de cátedra que o governo está tirando, de que nós que estamos dentro da sala de aula, vamos saber cada aluno, cada necessidade de cada aluno, que é o que é essencial para a sala de aula, que só nós sabemos como funciona, o governo está tirando esse direito e impondo uma atividade virtual. Hoje é virtual, então ele vai pagar um sistema para que esse sistema tome conta da educação, que futuramente sejam monitores, professores sejam monitores de aparelhos e não educadores, como nós somos, como nós aprendemos, ensinamos seus filhos com dedicação e com carinho. Mas nós sabemos o quê? Que esse interesse é maior e é um interesse que é passado para vocês de forma equivocada e que precisa ser discutido em cada escola sobre isso. Muito bem. Wanderleia, você recentemente disputou uma eleição aqui na cidade de Santo André, foi candidata a vereadora pelo PSOL. E qual é a avaliação que você faz dessa experiência de ter sido candidata? Foi uma coisa boa. Eu recebi aqui no programa 3 mulheres que foram candidatas que se queixaram muito da desigualdade em relação às campanhas dos homens. Você notou também esse tipo de problema? Como é que foi a sua campanha? Qual a sua avaliação?
Olha, é assim, eu tenho uma visão da questão da questão da eleição no formato de que há uma desinformação na sociedade. A primeira coisa, é uma desinformação. Dizendo que a pessoa, porque a pessoa é de esquerda, pensa de esquerda, ela pensa um monte de coisas que não existe, né? Eu sou mãe, eu criei minhas filhas, eu tenho minha família, sabe? Como se as pessoas de esquerda não tivessem família, como as pessoas de esquerda fossem pessoas que não estivessem aqui para lutar por uma sociedade melhor, porque as famílias estejam melhores. É totalmente ao contrário. As pessoas de esquerda que lutam para que as famílias tenham a dignidade, vida digna, possam estar com a sua família num diálogo, numa conversa no final de semana, e não num trabalho terceirizado, numa precarização do trabalho, que a pessoa tem que trabalhar 12 horas por dia. E nesse sentido que a gente vê o problema. Se você tem várias fake news contra as mulheres em si, as mulheres de esquerda, você vai ter problemas nas eleições, né? Por quê? Porque as mulheres, a discussão das mulheres, elas sempre acabam chegando na questão dos filhos, da saúde pública, da questão da educação, das escolas. E isso faz com que uma sociedade que se discute uma situação machista e coloca a mulher numa situação em que, olha o que as mulheres discutem, né? Isso aí elas querem isso, elas querem tomar um espaço, elas querem trabalhar, mas para ser superiores aos homens. Não existe isso, não existe essa discussão à esquerda. A esquerda não trabalha com essa discussão. Na verdade, a esquerda trabalha da igualdade entre as profissões, entre os trabalhadores, e onde a mulher e o homem possam sustentar sua família de forma digna. Olha a diferença do que é na realidade e do que se passa por aí. Então, nisso, há uma questão também dentro dos partidos, né? Dentro dos partidos em si, que muitos partidos, que não é o caso dos partidos de esquerda, onde coloca a mulher numa situação, olha, eu vou te chamar para participar de uma eleição, só que você vai ser só para que tenha mulheres na cota de mulheres, então porque tem uma cota. Né? Então, muitas mulheres entram na eleição e elas não vão fazer campanha nenhuma. Por que elas não vão fazer campanha nenhuma? Porque elas foram colocadas para participar de uma cota dentro desses partidos, principalmente os partidos de direita. E em Santo André a gente vê claramente isso. A gente vê claramente, na prefeitura de Santo André, você tem a maioria dos votos da direita, eleitos pessoas de direitas, e quem são eleitos lá são a maioria homens. Né? Você tem uma mulher na Câmara de Vereadores. Ah, mas por quê? Mas não elegeram mulheres de esquerda. Não elegeram mulher de esquerda dentro da Câmara porque há uma situação machista nessa discussão de que a mulher, ela é para ficar dentro de casa, é para cuidar da casa, né? E não para ir lá lutar pelos direitos dos seus filhos, da escola, do transporte, da moradia, porque é isso que a mulher vai fazer. Porque nós, como mulheres, a primeira coisa que nós nos preocupamos é com a saúde das nossas crianças, com a educação das nossas crianças, de que forma que elas vão se vestir, como vão morar. É essa a nossa preocupação, a nossa luta vai ser essa. E as pessoas querem essa luta, não querem essa luta. Então tem um grande problema, né? E um outro problema também é a questão financeira, né? Os partidos, eles escolhem as pessoas financeiramente que vão investir economicamente na campanha. E nós, mulheres, nós temos uma cota bem melhor, né? Apesar de ser aprovado de que a mulher tem que ter uma cota maior, né? A questão da mulher negra, o homem negro também ter uma cota maior dentro dos partidos, isso na realidade ela não acontece de forma prática. Então, por exemplo, aqui na nossa vila, na Vila Guarani, eu saí como candidata. Eu tive 1.000 votos dessa vez, né? Na última vez tive 1.300, mas tive 1.000 votos. Esse 1.000 votos, ele vem da confiança das pessoas que me conhecem. Mas as outras pessoas que não me conhecem, elas não conseguiram me alcançar, saber que eu estava como uma candidata. Por que não? Porque as pessoas da vila, os homens da nossa vila, eles tiveram uma quantidade muito absurda de financeira em relação a nós. Então, uma coisa pequena que nós tivemos, as pessoas tiveram muito, muito, muito maior. Então, vocês viram pela cidade espalhada. A cidade espalhada é um monte de propaganda de quem? De homens, né? E as mulheres ficaram com uma propaganda muito pequenininha perto disso. Então, para as pessoas, quem aparecia eram esses homens que tomaram a cidade com propagandas, né? E nós não conseguimos chegar nessa
essa visibilidade, né? A visibilidade que nós temos que ter. Muito bem, não é fácil. Não Eu é acho que isso é uma luta não só das mulheres, mas teria que ser uma luta de toda a sociedade humana, né? Essa desigualdade de gênero, ela precisa ser superada e eu acho que a gente ainda tem muito o que fazer para alcançá-la. Mas, Wanderleia, pode não parecer, mas o nosso programa já está muito próximo do final. Então está na hora de... Eu sempre peço para todas as pessoas que passam por aqui para deixarem assim uma mensagem para os nossos internautas, nossos telespectadores. Eu gostaria que você deixasse aqui a mensagem da Wanderleia Decker. Olha, a mensagem que eu tenho é que para a sociedade, que só a nossa união, só a união de todos os trabalhadores, as mães, os estudantes, os trabalhadores, se unindo, conversando, dialogando entre eles, sem preconceitos, sem deixar de ouvir o outro, para que nós possamos ouvir realmente qual é a realidade, o que está acontecendo com a nossa sociedade e transformar essa sociedade. Nós precisamos transformar essa sociedade onde não tenha diferença, desigualdade social. Que a gente fala da equidade. A equidade é o quê? Que todos tenham direito à educação, à saúde, à moradia, a transporte público, independente da sua religião, independente da sua posição, qual é o time que eu torço, qual é a religião que eu frequento, independente disso, que todos da sociedade tenham direito às questões sociais colocadas de forma bem clara. E que nós elejamos, nas próximas eleições, pessoas que vão votar, não pessoas que vão falar, pessoas que vão votar a favor do povo, coisa que nós não temos aqui na cidade de Santo André. Muito bem, Wanderleia. Nosso programa chegou ao final. Eu quero te agradecer imensamente pela tua participação. Foi um prazer enorme conversar com você depois de bastante tempo. E te desejar muito sucesso na sua vida profissional, política, acadêmica, enfim. Muito obrigado pela sua participação e o Hora da Prosa vai ficando por aqui, tá? E para você que nos assiste, até o próximo programa na próxima semana. Até lá! Até lá!